Meus amigos, continuando aqui a parte de recursos para a segunda fase do OAB, vamos juntos, professor André Maia e vocês, tratando do tema de forma bem simplificada e bem clara. Vamos lá. Recursos judiciais. Nós vimos, e aqui eu estou aproveitando o mesmo slide que eu escrevi com vocês, nós vimos que a peça ela vem indicando para nós o cliente, qual o interesse, se há processo em andamento, sim ou não. Havendo processo em andamento, vamos ver se tem decisão a ser combatida. Decisão combatida vai fazer com que a gente interponha um recurso. Então, a primeira coisa que eu quero destacar para vocês aqui é: recurso é cabível contra decisão. Recurso é cabível contra decisão. Então, esta afirmação que fique bem clara. Recurso é cabível contra decisão. Por que esta afirmação de forma bem enfática? Porque na hora da petição, a gente vai escrever o nosso cliente lá, qualificar ele bonitinho, vem perante Vossa Excelência interpor recurso contra, aí não é contra alguém, é contra a decisão proferida nos autos do processo de número tal, movido ou que move contra alguém. Então, o recurso é cabível contra a decisão. Primeira coisa que você vai fazer no enunciado da sua prova, já verificando que não é petição inicial, é ver naquele processo que está em andamento se tem uma decisão judicial e se aquela decisão judicial é o que fez o seu cliente procurar você. Porque se ele procura você alegando que a decisão foi ilegal, injusta, ele não se conforma, ela violou alguma coisa dele, a probabilidade que você tem de interpor um recurso contra aquela decisão judicial, naturalmente, porque está dentro do prazo legal para a interposição do recurso, a probabilidade é extremamente elevada. Então, vamos procurar, descartando petição inicial, vamos procurar. Tem processo em andamento, e neste processo em andamento tem uma decisão, e é contra esta decisão que o meu cliente quer se insurgir? Sim. Então, a medida judicial é um recurso. Beleza? Beleza. Isto é essencial. Isto é essencial. Ah, se você fizer uma petição inicial no lugar de um recurso, vai zerar a prova. Ah, se você fizer uma contestação ou uma peça de informações no lugar de um recurso, vai zerar a prova. Então, recurso é o remédio cabível, é a medida judicial cabível contra uma decisão proferida por um órgão judicial, seja este órgão, um juízo de primeira instância, seja um órgão no âmbito dos tribunais. Ótimo. Compreendido isto, ou relembrado isto, vamos ver aqui a seguinte situação. Primeiro, um juiz, um juiz, juiz este de direito, se estivermos diante da Justiça Estadual, ou juiz federal, se estivermos diante de Justiça Federal, um juiz vai proferir uma decisão. Juiz profere uma decisão.
recurso cabe contra a decisão. Lembrarmos que despacho não é uma decisão a ensejar um recurso. Então, o juiz profere uma decisão. Esta decisão proferida por um juiz pode ser uma sentença. Sentença é a mais famosa decisão judicial proferida por um magistrado lá na primeira instância. O juiz profere uma decisão chamada sentença. Qual é a grande característica de uma sentença judicial? Encerrar o processo. Extinguir o processo, julgando ou não julgando o mérito. Repito, julgando ou não julgando o mérito, sentença é a decisão que põe fim a um processo. O recurso que cabe contra uma decisão desfavorável, uma decisão de improcedência, o recurso que cabe é um recurso de, vou colocar em vermelho também, apelação. O nome do recurso é apelação. E este recurso de apelação será julgado por quem? Este recurso de apelação será julgado pelo tribunal correspondente àquele juiz. Se o juiz é um magistrado de primeira instância, o recurso de apelação será julgado por um tribunal de segunda instância. Se o juiz é um juiz estadual ou é um juiz federal, o tribunal que vai julgar o recurso de apelação contra a decisão sentença será o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, a depender do juízo de origem. Então, eu já estou trazendo para você, primeiramente, quando é que cabe o recurso de apelação? Quando o meu cliente quiser combater uma sentença que julgou improcedente o pedido dele, ou uma sentença que julgou procedente o pedido do outro. Quando a sentença é desfavorável ao meu cliente, o recurso que cabe é um recurso de apelação. Professor, há outros recursos possíveis em se tratando de uma sentença proferida por um juiz? Eu estou trabalhando com a grande regra, a regra que se repete no exame da OAB FGV. Mas eu vou pedir para você que, com destaque especialmente para os meus alunos que fazem segunda fase OAB em Direito Constitucional, com destaque para vocês, não estou retirando esta possibilidade para as demais segundas fases. Mas com destaque especial para a segunda fase constitucional, pode ser que, no caso de, vou colocar aqui em azul, uma pequena observação, no caso de uma situação na forma do artigo 109, inciso 2º da Constituição, em que
um juiz federal. Um juiz federal. O artigo 109 é a competência do juiz federal. Um juiz federal processou e julgou uma causa envolvendo organismo internacional, um organismo estrangeiro, uma entidade estrangeira e município ou pessoa residente domiciliada no país. Naturalmente, você vê que isto é cara de segunda fase, direito constitucional. Neste caso, do 109, inciso 2º da Constituição da República, para você, especialmente você que faz segunda fase, direito constitucional, neste caso, o recurso que cabe contra esta sentença do juiz, federal, neste caso, o recurso que cabe é vou botar em vermelho, recurso ordinário constitucional, o RO ou ROC, recurso ordinário. E este recurso ordinário constitucional está previsto na nossa Constituição da República. Na nossa Constituição, a tela virou. E a nossa Constituição vai dizer que, no caso de decisão judicial proferida por um juiz, em que um Estado estrangeiro ou organismo internacional for confrontado contra um município ou pessoa residente ou domiciliada no país, o recurso ordinário contra a sentença do juiz vai ser processado e julgado lá no, em azul, Superior Tribunal de Justiça. Lá no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Esta informação que eu estou passando para vocês é a combinação do artigo 109, inciso 2º da Constituição, com o artigo 105, inciso 2º, a linha C, também da Constituição, que vai falar da competência do STJ para julgar recursos ordinários. Então, por favor, você, meu aluno de segunda fase constitucional, você tem isto anotado e aqui eu reforço o que você já estudou. Combinado? Agora, saindo disso daí, outras hipóteses que não vêm ao caso, porque eu estou trabalhando com o procedimento usual da nossa querida Fundação Getúlio Vargas contra uma sentença, o recurso que cabe é apelação. Joia? Joia. Decisão sentença proferida por quem? Por um juiz. O juiz de primeira instância, insisto, parece redundante, mas insisto, o juiz de primeira instância profere uma sentença. Recurso contra a sentença, para derrubar aquela sentença, para anular aquela sentença, para reformar aquela sentença, recurso de apelação. Quem é que vai julgar o recurso? O tribunal competente da mesma esfera, do mesmo âmbito judiciário do juiz de origem. Fácil, médio ou difícil? Fácil. Isso está no CPC. Eu citei para vocês os artigos em que nós temos apelação. E quando você lê lá o 1009, você vê que contra a sentença cabe a apelação. Muito bem. Primeiro destaque feito. Segundo destaque. Um mesmo juiz, e quando eu falo juiz, vamos entender sempre um magistrado de primeira instância. Um mesmo juiz, pode ser ele um juiz estadual, pode ser ele um juiz federal, tudo vai depender da matéria tratada
Tudo vai depender das partes envolvidas, tudo vai depender do que a história te narrar. O juiz proferiu uma decisão. E a decisão proferida pelo juiz não é mais uma sentença, porque se for uma sentença, eu estou voltando para o desenho anterior. A decisão agora, eu vou apelidar de. Eu vou apelidar, não, né? É o apelido da legislação. Eu vou colocar aqui como uma decisão interlocutória. Decisão interlocutória. Decisão interlocutória. Decisão interlocutória. Tem um R, né, André? Então, vamos botar o R. Interlocutória. Interlocutória é aquela decisão entre falas, entre locuções. Decisão entre falas é aquela decisão em que alguém fala alguma coisa antes, o juiz profere a decisão, mas ainda haverá falas posteriores. Não é uma decisão que extingue o processo. É uma decisão, regra, sobre um pedido, mas isto não fará com que o pleito se encerre. É uma decisão que, regra geral, nas nossas provas, regra geral, nas nossas provas, esta decisão é uma decisão que ou defere ou indefere uma liminar, um pedido liminar, um pedido de uma tutela provisória, ou então é uma decisão que, por exemplo, concede um, uma concede, rejeita uma gratuidade de justiça, rejeita uma gratuidade de justiça, ou ainda uma decisão que admite ou inadmite um terceiro. Decisão que admite ou inadmite a famosa intervenção de terceiros. Ou seja, eu estou trazendo aqui alguns exemplos, alguns meros exemplos que estão no nosso CPC, lá a partir do artigo 1015. Mas usualmente na nossa prova, alguém pede uma liminar, alguém pede uma tutela provisória na nossa petição inicial. O juiz pode deferir este pedido de tutela provisória. Se o juiz defere o pedido de A, B, que a outra parte não vai gostar. Então, B pode sim surgir contra esta decisão interlocutória. Repare que é deferir um pedido, ele não está julgando o processo, ele não está julgando o pedido principal, está deferindo um dos pedidinhos que a parte fez. Ou então, de outra forma, a parte peticiona e faz um pedido de tutela provisória. E o juiz, ao invés de deferir este pedido de tutela provisória, este pedido de liminar, o juiz indefere o pedido. Indefere. O que a parte prejudicada com a decisão fez? Vai entrar com um recurso contra esta decisão. Decisão interlocutória. Por quê? Porque esta decisão não extinguiu o processo. Bom, com esta breve, simplória e resumida explicação, apresento a vocês, ou relembro a vocês, que estamos falando do recurso que é para combater decisões interlocutórias, olha o destaque, proferidas por juiz. Proferidas por juiz. E quando eu falo juiz, entenda, aquele magistrado da primeira instância, aquele magistrado que atua em um órgão judiciário chamado
vara, magistrado de primeira instância, contra decisões interlocutórias proferidas por juiz de primeira instância, para ficar bem redundante, o recurso que cabe é o agravo de instrumento. Agravo de instrumento é o nome do nosso recurso. É um recurso das segundas fases em geral, mais cobrável na segunda fase, direito administrativo. Mas é um recurso bem tranquilo, porque todo o seu roteiro e estrutura você vai tirar do CPC. E este recurso de agravo de instrumento já foi cobrado 3 vezes, ou melhor, 4 vezes em segunda fase ADM. 4 vezes. 2010, 3, oitavo exame, 23º, 33º. 2010, 3, oitavo, 23º, 33º. Agravo de instrumento. Um recurso que será julgado por quem? Será julgado pelo tribunal correspondente. Será julgado pelo tribunal correspondente. Qual é o tribunal correspondente? A depender do juiz de origem, do juízo de origem. Se for juízo estadual, vai ser para o TJ julgar. Se for juízo federal, vai ser para o TRF, Tribunal Regional Federal, julgar. Olha e pensa com calma sobre isto aqui que eu estou falando. Porque nós vamos encontrar, como regra, o maior problema dos cabimentos dos recursos aqui, exatamente nesta dupla. Porque o restante é impossível de um ser humano errar. Ah, professor, eu já errei um recurso das outras espécies. Não, você não errou. Mentira. O examinador que corrigiu errado. Então, por favor, compreenda a diferença de decisão-sentença que extingue o processo. Julgando ou não julgando mérito, não me interessa. Extinguiu o processo. Não vai ter uma fala posterior do juiz. Agora, quando a decisão do juiz, ela é entre falas, é interlocutória, aí, meus caríssimos, o processo não terminou. Ainda haverá manifestação do juízo posteriormente. Ele analisou apenas um dos diversos pedidos. Apenas um dos diversos pedidos. Apelação contra a sentença, agravo de instrumento contra decisão interlocutória. Anota isto com calma. Eu não estou aqui dizendo como é que nós vamos endereçar nossa petição. Eu apenas estou mencionando para vocês, apenas estou mencionando para vocês que, em certo caso, o juiz de primeira instância profere uma decisão. Contra esta decisão cabe apelação. Eu vou endereçar essa apelação para quem? Ela terá quantas petições? Petição de interposição, petição de razões? Eu só estou dizendo qual é o recurso que cabe e qual é a autoridade julgadora. Só estou dizendo qual é o recurso que cabe e qual é a autoridade julgadora. Beleza? Pensem com calma, porque isto aí não pode ser errado. Ótimo. Pensaram? Pensaram. Por que o destaque especial para esta tela? Primeiro, porque é a dupla de recursos mais provável na sua prova. Segundo, porque sendo a dupla
mais provável, mais usual na sua prova são os recursos contra decisões de magistrados de primeira instância. Porque se, na forma do que nós vamos ver mais para frente, a decisão for proferida por alguém lá no tribunal, seja por um magistrado em decisão monocrática, um relator, seja pela turma ou pela Câmara, contra estas decisões não caberá apelação. Não caberá agravo de instrumento. Não caberá apelação nem agravo de instrumento. Nossa, então o que eu faço? Você vai guardar que apelação e agravo de instrumento são recursos contra decisões proferidas por juiz. Porque contra a decisão de juiz de primeira instância, você não vai entrar com recurso ordinário. Você não vai entrar com recurso especial. Você não vai interpor um recurso extraordinário. Você não vai interpor um agravo interno, um recurso de embargos de divergência, um recurso de agravo em RESP ou em RE. Vai caber, sim, o recurso de embargos de declaração, porque, como eu disse anteriormente, provavelmente na parte 1 desta nossa conversa sobre recursos judiciais, embargo de declaração cabe contra decisão de qualquer juízo, em qualquer nível. Então, cabe embargos declaratórios, cabem os embargos declaratórios contra a decisão de juiz, contra a decisão de tribunal, contra a decisão de relator. Cabem embargos declaratórios contra quaisquer decisões. Só que os embargos declaratórios têm um cabimento tão diminuto, tão pobre, que, apesar de ele ser muito usado no dia a dia, ele não tem sido suscitado nas provas da OAB, porque tem que ficar muito claro na nossa prova que a decisão proferida pelo juiz foi uma decisão obscura, uma decisão contraditória, uma decisão com erro material, uma decisão omissa, que não pegou tudo que foi pedido pela parte. Então, o recurso que o seu cliente quereria entrar neste caso seria um recurso para esclarecer aquilo que não foi esclarecido, seja porque ele materialmente errou, e aí a palavra está errada para não gerar problemas, porque ele foi contraditório nas argumentações dele, porque ele não tocou em todos os pontos que deveria tocar na decisão, ou então porque a decisão foi obscura, não está clara de compreender. Mas peraí, o que foi mesmo que ele quis dizer aqui? Não é um recurso para anular, para invalidar, para que o tribunal reforme a decisão, mude a decisão. É apenas um recurso para ajustar aquela decisão que contém um pequeno erro. Seja porque o juiz não falou de forma clara, seja porque o juiz errou materialmente o que foi colocado escrito ali, ou seja porque o juiz apresentou algo obscuro ou contraditório. A questão tem que ser muito clara nisto. E não é o perfil da nossa prova cobrar a peça de embargos declaratórios. Pode cobrar? Pode. Os embargos declaratórios são aqueles recursos, ou é aquele recurso que é contra qualquer decisão proferida em qualquer juízo para que a decisão seja esclarecida, no sentido de
combater, suprir uma omissão, uma obscuridade, uma contradição, um erro material. Aqui, quando eu falo destas duas decisões e dos correspondentes recursos, o que o meu cliente quer é mudar a decisão. A decisão foi contra o meu interesse. Eu quero que mude ao meu favor. É isso que eu quero. Não tem absolutamente nada a ver com o pedido no recurso de embargos de declaração. Então, tirando os embargos de declaração que cabem perante qualquer instância, qualquer juízo, vamos guardar contra juízos de primeira instância, e eu vou colocar isto aqui com destaque: primeira instância, lá da vara civil, lá da vara da Fazenda Pública, lá da vara federal, contra as decisões proferidas por estes juízes, seja uma sentença, seja uma decisão interlocutória, caberão os recursos correspondentes à apelação contra a sentença, agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. Eu sei que você entendeu tudo que eu falei, porque eu acredito que falei de forma bem clara, bem repetitiva, bem redundante, bem pleonástica, para que você nunca mais na sua vida confunda os dois. Ah, professor, na prática tem mais detalhes? É lógico que tem mais detalhes. Por quê? Porque algumas decisões, no caso concreto, podem parecer uma coisa e ensejarão outra coisa, mas aí o caso concreto, a vida processual real, é diferente da prova de exame da OAB. Então, vamos guardar isto aqui para a prova. Vocês já sabem muito bem quais são os artigos do agravo de instrumento, quais são os artigos da apelação. E é óbvio que na hora da prova você identificou: bom, o meu cliente quer combater uma decisão, é recurso. Esta decisão foi proferida por quem? Ah, foi por um juiz? Ah, então só pode ser, como regra, uma decisão sentença ou uma decisão interlocutória, que ensejarão apelação e agravo de instrumento. Esta é a regra. Aí, se você consegue identificar que o caso trata de uma sentença ou o caso trata de uma decisão interlocutória, você vai no capítulo do recurso correspondente, abriu o CPC e viu lá os detalhes. Principalmente no agravo de instrumento, que lá no primeiro artigo do capítulo do agravo de instrumento vem hipóteses de decisões interlocutórias expressas, hipóteses de decisões interlocutórias em que cabe o agravo de instrumento. Tranquilo? Tranquilo. Então, para a nossa prova, esta é a orientação mais importante sobre recursos. Primeiro, que ele é cabível contra a decisão e, a depender da decisão, quando é um juiz, e vou insistir, juiz, porque se um ser humano vier com uma decisão proferida por um desembargador relator, por um ministro relator, por uma Câmara Civil, por uma turma em um tribunal, e entrar com apelação a agravo de instrumento, este ser humano não vai mais conseguir falar comigo. Porque este ser humano não existe. Pelo amor de Jesus Cristo, meus amigos. Parece brincadeira, mas a gente vê vários casos, né, de erros, mas são erros por distrações. E eu estou batendo muito forte nisto, porque você não vai errar isto. Eu tenho certeza absoluta. E eu ouvi um amém? Amém. Eu ouvi um inxalá? Inxalá. Ouvi qualquer coisa do seu credo? Pode falar, que estamos juntos. Beleza? Como eu quis dar bastante ênfase neste esqueminha,
Eu vou gravar um novo vídeo falando mais dos outros recursos, principalmente RO, RESP, RE, que são os mais plausíveis. O RO com maior destaque, o RESP e RE de forma complementar. Mas o que está aqui, o que está nessa foto, você pausou, copiou no seu caderno e vai ler sempre que possível, todo dia, até a hora da sua prova. Porque se cair recurso, a probabilidade de ser um desses dois é maravilhosa. Lembrando que, especialmente para a segunda fase ADM, o agravo de instrumento caiu só 4 vezes. A apelação caiu, acredito que 7 vezes. Ah, qual que pode cair? Eu não sou adivinho, mas eu sempre fico com um olhar um pouco mais atencioso para tudo aquilo que está há mais tempo sem ser cobrado. Não significa que a apelação está descartada, não significa que outros recursos estão descartados. Meus queridos, muito obrigado pela atenção. Vamos continuar falando de recursos no próximo vídeo. Inscreva-se no canal, assinale, marque aí o sino da notificação para que você seja comunicado que subiu um novo vídeo tratando de um tema que pode ser interessante para você e dá aquele like, clica no joinha aí para que o YouTube entenda que este trabalho está sendo feito e está sendo útil para você e ele possa levar a outras pessoas. Muito obrigado, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.